Glórias a Deus. Eu estava demorando um pouquinho, cheguei cedo hoje, mas normalmente é essa quantidade de vida depois que vai chegando, né? Então vamos, pelo menos, eu entrego também na hora certa. Peço às irmãs, aos irmãos que orem pela minha esposa. Ela está passando um momento muito sério. Ela sempre ia aos médicos, oculistas, ele dizia, usa o colírio, sei o que, para não atingir, não ser glaucoma, né? Aí a mais dor dela estava cada vez piorando. E ela às vezes relaxou também botar o colírio. Aí quando foi para outra doutora, a doutora disse, a senhora está com glaucoma. Disse, não, os outros médicos disseram que não estava, que tomasse desse, estava com glaucoma. Não sei porque o médico não disse. Então, muitas dores de cabeça. Ela tem tomado muito analgésico para poder dormir. Muito analgésico mesmo. E glaucoma é uma doença séria e hereditária, porque a mãe dela tinha. E a mãe dela sofreu muito com esses olhos. E toda vez que Helena vai ao oculista, que ele não conhece ela ainda, que ele pede os exames, aí ele diz, eu vou querer uma bateria de exame da senhora, porque eu estou vendo umas coisas estranhas nos seus olhos. E eu sei que finalmente uma distração está com glaucoma. Mas doença só tem nome, né? Isso tudo é o demônio, né? Que veio para fazer isso, mas Deus é maior. Então pediria orações por ela, através de vocês. E também quero, ele não está presente, mas já está aí, está ouvindo, quero, apesar de eu ter chegado atrasado, mas eu quero parabenizar o nosso irmão, que nos alegra com tantos cânticos maravilhosos, que é o irmão Ricardo. O irmão Ricardo, ele tem sido realmente uma pessoa importantíssima, alegra a igreja, é sempre um dos primeiros a chegar, e que Deus seja o melhor presente para ele. Talvez a gente aqui não tenha dado nada a ele, mas devemos sempre orar por ele, porque é de admirar até cânticos novos. Quando alguém está aprendendo, ele já vem sabendo tudo, no instante ele aprende, ele é dedicado. Então devemos orar pelo nosso irmão, porque ele, quando está assumindo aqui no altar, pode ter 10 pessoas, 100, 50, a quantidade que tiver, ele canta com o mesmo entusiasmo. Eu estava observando, eu gosto muito de hinos antigos, eu gosto. Às vezes eu fico escutando hinos antigos, e quando sai de hinos antigos, eu fico escutando alguns hinos do irmão Ricardo. E eu vejo que se o irmão Ricardo fosse, eu estou dizendo isso não é para agradar ele, não. Se ele fosse gravar para vender discos, ele estaria vendendo muito bem mesmo, porque a voz dele é muito boa, é firme. Eu vi um hino, aquele hino meu vai ter uma festa no céu, que parece que só tem muita graça mesmo aqui quando é Ricardo que canta. E tem um hino, não sei nem se foi esse mesmo, se foi outro, que o próprio irmão Olivando disse, este hino só é bonito meu quando é cantado pelo irmão Ricardo. Dessas viagens que o pastor César fez, de encontro de pastores, os pastores disseram, olha, tem muito irmão cantando bem, mas nem o dele chega igual a Ricardo. Então, o que é isso? É a bênção de Deus quando, né, se aproxima de um homem. Porque Deus sabe, porque está dentro dessas bênçãos, porque a pessoa vai continuar humilde e continuar louvando, glorificando o nome dele. Então, que Jesus Cristo abençoe o irmão Ricardo e sua esposa, que cumpra o desejo de seus corações e que ele possa ser sempre feliz de continuar assim servindo ao Senhor. Ele servindo ao Senhor está também servindo a gente como se fosse aquele, não é isso? Que leva à mesa o alimento. E
aprendemos que o cântico é uma forma de profecia, não é isso? E muitos cânticos aqui a gente escuta que é verdadeira profecia. Então, que Deus abençoe o nosso irmão Ricardo. Agora vamos, são 4h16, vamos ficar de pé para ler a era de Laodiceia, que é a última era. Mas nós continuamos naquela transição entre Filadélfia e Laodiceia, que essa transição é a mais real agora para nós, que essa transição começou na fase de pós-Lutero, que enveredou por aquele menino que é da igreja metodista, Wesley, né? E agora fechou com o nosso profeta. Ele é tão humilde que ele nunca diz que é ele. Ele tem que ser um homem que faça isso, um homem que vai ser um profeta. Isso é humildade. Nós devemos ser humildes. Eu estava dizendo, eu estou falando porque eu falei isso do irmão, mas eu tenho orado para esse irmão, não estava falando mal dele, não. Mas está dizendo um irmão lá para o lado da Paraíba, quando vai pregar, aí se você faz isso, se você faz aquilo outro, se você é nervoso dentro de casa, se você faz aquilo outro, ele nunca dizia assim, nós fizemos isso. Se nós fizemos o irmão Branda dizia, mas acontece, mas nós parece que não queremos crer em Deus, né? Quando ele cria em Deus, ele dizendo, parece que nós queremos crer em Deus. Aquele menino Daniel disse, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós temos falhado contra o Senhor, temos pecado. Quando Daniel não tinha pecado, não. Tinha pecado, aquele pecado que todo homem traz, entendeu? Mas Daniel não arengava, não brigava com ninguém. Mas ele disse, nós temos pecado. Quando foi a vez de Josué disse, Senhor, por que aconteceu isso? Perdemos para a cidade de Ai. Qual foi o nosso pecado? Até que Deus revelou. Diz, tem pecado dentro do povo, que descobriu que era o caso de Acã. Então nós devemos ser humildes. A pessoa que vai pregar e dizer, se você faz isso, se irmão Vanderlei, se você faz aquilo outro, irmão fulano, irmão fulano tal, você é Cristo, você é Deus. Cristo não fez isso. Cristo não fez isso. Cristo não dizia, nós pecamos porque ele nunca peca, mas ele se fazia tão humilde que ele disse, eu vim para servir. E quem quiser ser o maior, que sirva também a seu irmão. Isso é humildade. Aí, resultado, não é bom isso. Não é bom porque se Deus sentir que nós não estamos sendo humildes, Deus dá uma rasteira na gente. Para aprender sobre nós não somos nada. Nada nós não somos. Nós somos uma coisa, é que nós somos privilegiadíssimos de Deus ter nos escolhido e escrever o nosso nome. Se nós pensássemos nisso, nós poderíamos até gritar assim, como um louco, como aquele irmão que saiu de dentro pela rua, você conhece a graça, você conhece a graça? E a turma pensando que era uma namorada ou uma mulher dele, você conhece a graça, você conhece a graça? Aí até quando chegaram perto deles, a graça de Deus que nos salvou, você conhece essa graça? E estava correndo feito um louco, perguntando se todo mundo conhecia a graça. É o nosso quadro. Se nós estamos aqui de pé, se nós estamos vencendo, se nós estamos avançando cada vez mais e suportando até os problemas que estão acontecendo no nosso país, no nosso mundo, é porque a graça de Deus tem nos alertado, tem dado aos nossos corações um sossego tão tremendo, que quando a gente vê falar que pode haver guerra, bomba atômica, a gente não tem medo mais, a gente vai estar sabendo, como o pastor César até falou, a gente está sabendo que isso é só um momentinho para acontecer isso, e nós estaremos para sempre. É porque isso é de Deus. A gente
Não é tão bom lá fora, porque a gente não vai pedir a Deus para morrer. Porque Deus nos deu a vida para a gente amar a vida que Ele nos deu, não é verdade? Tanto é que nós não devemos tirar a nossa vida. Nós não devemos. Mas, aí às vezes a gente tem medo de morrer, tem medo de um assaltante, ou medo de ser pego pelo carro. Mas isso é coisa natural, porque nós temos nervos. Nós temos nervos. E os nervos sofrem ações da adrenalina e faz a gente tremer e temer. Mas, quando a gente parte para lá, é como o irmão Branda disse, o pastor César tem dito, que é como se a gente estivesse num pesadelo. E a gente acordou naquele pesadelo. Quantas vezes eu estive no pesadelo? E quando me acordei, já estava tremendo, assim, graças a Deus que aquilo era um pesadelo. E também já tive um pesadelo bom. Foi a primeira vez que eu tive. Já tive pesadelo bom quando eu achei um bocado de dinheiro. E eu fiquei com raiva porque eu me acordei. Eu já estou impressionado. Era tanto dinheiro, eu estava tão feliz. Aí me mexi assim, me acordei. Fiquei querendo ver se o sono trazia de novo. E o outro que eu tive foi com o pastor César. Até eu disse lá em casa, ficaram sorrindo, que eu disse, eu nunca viajei para os Estados Unidos, mas eu conheço Orlando. Aí ficaram sorrindo, tu conhece Orlando como? Eu fui lá com o pastor César. Aquele pastor César viajava muito. Eu sonhei que o pastor César ia para a igreja e disse, vamos agora conhecer Orlando. E eu ia conhecer, um negócio bem bonito, jardim, tudinho. E a gente vê como o tempo para nós passa imperceptível, que é a viagem de avião. Eu fui para a igreja, fomos, Alves, para Orlando. Olha aquela beleza toda, quando eu tornei, não tinha feito nenhuma hora. Está vendo aí? Isso, assim mesmo, quando a gente acordar, parece que a gente tinha dormido assim, um sono cheio de pesadelos. A gente nem se lembra, porque está na alegria tão grande que Deus não permite a gente sentir o sofrimento de quem está aqui. O irmão Branda chegou a perguntar, eu tenho que voltar para aquela carcaça? Sabendo que tinha um filho para cuidar dele, né? O único que se preocupou, mesmo estando no outro lado, se preocupou com os irmãos, vocês já sabem quem foi, porque ele não estava em lugar bom. Foi o rico que dava migalha a Lázaro. Né? Ele disse, Senhor, manda Lázaro ir lá e avisar meus irmãos como é que eu estou aqui, para ninguém vir para cá também. Aí Abraão, que ali representava Deus, disse, não, ele tem lá os profetas, tem Moisés e os profetas. Não é que Moisés existisse mais lá, não. Quer dizer, o que Moisés escreveu. Tem Moisés e os outros profetas. Não, senhor, mas se Lázaro for lá, eles vão saber que Lázaro já morreu também, e agora Lázaro vai contar como é bom no lugar onde ele está e como é ruim no lugar onde eu estou. Aí Abraão respondeu, não, ninguém dos que estão aqui pode passar mais para lá, nem lá para cá. Agora, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco ele vai ouvir se eu mandar Lázaro de volta para lá. Então ele estava pensando que ele estava em sofrimento, mas quem está na glória, quem está na vivência com Cristo, não tem comparativo, não tem nem pensamento de tristeza, não tem, porque Deus não permite. Se alguém da família, que a gente pede a Deus e que da misericórdia vai entrar, mas se alguém da família não entrar, eu acho que ninguém de lá no céu vai nem se lembrar, que é para não ter tristeza, que o céu não é lugar de tristeza. Não é verdade? O céu não é lugar de tristeza. Então vamos ler Laodiceia. Apocalipse 3, 14 ao 22. Eu vou botar a lupa que é para ler bem rápido. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, esse é o pior que tem, essa parte, desgraçado, que caiu da graça de Deus. É o desgraçado e miseráveis que todos nós somos, miseráveis pecadores, e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que usa os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele, cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se alguém para entrar, pode entrar. A leitura de hoje foi Apocalipse 3, 14 ao 22. A era de Laodiceia. O que é Laodiceia? Laodiceia tem um significado. Se depois eu vou ler Romanos, que nós estamos na transição. Então, Laodiceia, vou ler aqui o que é a Laodiceia. A cidade de Laodiceia, o nome Laodiceia significa direito dos povos e também domínio das mulheres. Veja que se não está acontecendo. É direito dos povos, todo mundo tem direito, e alguns direitos que nós temos estão querendo saciar, mas é direito dos povos e domínio feminino. Então veja, o domínio feminino. Quem é que está dominando hoje? Pelo religioso, é uma mulher ou não é? Essas mulheres são chamadas de quê? São as denominações. É quem domina. Então, mulher. E no mundo normal, quem está dominando muito também é a mulher. Tem muito marmanjo que está fazendo mais propaganda nas políticas pelas mulheres do que por ele mesmo. E a mulher tem direito de tudo, a mulher tem direito de sair nua na rua, não quer ser presa. A mulher acha que faz o que quer. Até quando a mulher ela é infiel ao marido, que antes ela perdia tudo, agora ela leva quase tudo dele ainda. E para se cumprir o que está escrito. Para se cumprir. E hoje, quem domina os pastores são as denominações. Então, é domínio feminino. É a igreja. Bem, então vamos lá. Esse nome foi dado a diversas cidades em honra às senhoras de realeza, assim chamadas. Essa cidade era uma das cidades politicamente mais importantes e financeiramente mais prósperas da Ásia Menor. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências. Eram frequentemente chamadas de metrópole, ou seja, a grande cidade que envolve muitas outras.
metrópole, porquanto era a sede do condado para outras 25 cidades, está vendo? O deus pagão ali adorado era Zeus. Na realidade, esta cidade foi outrora chamada de Diópolis, que quer dizer cidade de Deus. Deus, polis, cidade, cidade de Deus, de Zeus, em honra a seu Deus. No quarto século, um importante concílio eclesiástico foi realizado ali. Frequentes terremotos também finalmente causaram o seu completo abandono. Então, gente, a era de Laodiceia ela começou por volta da passagem do século XX, talvez em 1906, assim diz o irmão Branco. Quando o tempo durará, não sei, como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, nas quais nenhuma jamais falhou. Então, eu vou parar aqui, porque as outras coisas eu espero falar para vocês na próxima semana. As visões que o irmão Brana teve, tudo. Se eu for ler isso aqui, mal dá para terminar. Então, eu vou parar aqui do livro, mas vou orar e depois a gente vai ler Romanos. Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus e Pai Celestial, nós agradecemos o momento de estarmos aqui. A nossa finalidade, ó Pai, é ler aquilo que o Senhor revelou ao nosso profeta, para poder compreender melhor a era em que estamos vivendo. Estamos dentro da Laodiceia, como o teu servo naquela época estava dentro de Sodoma, oh meu Deus, aquela outra cidade, não é Sodoma não, ali quando foram ser escravizados. E nós aqui estamos, ó Pai, porque estamos aguardando a daqui aonde o Senhor nos colocará no patamar para nos içar para a glória eterna. Pedimos que perdoe nossas falhas, nossos erros, e queremos nos confessar diante do Senhor que nenhum de nós é merecedor das tuas bênçãos. Nós somos falhos, somos cheios de defeitos, mas também temos uma virtude em nós, foi o Senhor que colocou. É conhecer que Tu és o único Deus verdadeiro e que cuida de nós e que nos abençoa. Abençoa o Chico desta tarde, abençoa o cantor, o irmão Ricardo, abençoa aquele que virá pregar aqui para nós esta tarde. Tudo isso nós te pedimos para a honra e glória do Teu bendito nome. Amém. Poder sentar, irmão. Bem, abra suas Bíblias em Romanos. Eu li naquele dia 2 de Romanos, agora vou ler mais Romanos. Anotei aqui. Então vai ser agora, o último Romanos que nós lemos foi 3, capítulo 3, versículo 9 ao 20. Agora capítulo 3, 23 a 25, mais 28. E depois nós mostraremos mais. Então, abre o livro em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 23 a 25. E depois o 28. Diz assim, olha. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos e os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Está vendo? Não é nada de merecimento nosso. Foi o sangue maravilhoso. Até o pastor falou ontem sobre o sangue também, lá em Êxodo 12. Ali foi o Velho Testamento. Mas o velho é a sombra do novo. Então ali era a sombra de Cristo. E ali continuava sendo o Cordeiro. E ali a pessoa pecava e para não morrer, Deus já estava dando sinal. A pessoa colocava a mão no cordeiro, enquanto o sacerdote imolava o cordeiro. Mas o homem estava livre daqueles pecados. Mas a natureza do cordeiro não podia ir para o homem, porque o cordeiro era um animal. Mas já representava que ele estava livre daquele pecado. Mas o tempo foi passando, e começaram a ir relaxando. Chegaram até a reservar carneiro aleijado, manco, cego, entenderam? Para oferecer a Deus, para não oferecer um bonito que eles podiam vender. E Deus cobrou isso deles. E depois Jesus foi, quando Jesus já estava na terra, é claro que Jesus não ia mandar ele cessar aquele sacrifício, porque tudo Jesus faz na hora certa. Mas Jesus uma vez foi numa Páscoa e lá viu um bocado de cordeiro sendo assado. E ele olhou para aqueles cordeiros sendo assados e ele disse: estou assando cordeiros em meu nome e não sabe que eu estou aqui para salvá-los. Cada um que pegasse sua parte do cordeiro ia comer na Páscoa. E Jesus já tinha sido anunciado por João, quando ele disse: eis, quem se lembra? O Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Traduzindo, eis o Filho de Deus que vai morrer, derramar o seu sangue para tirar o nosso pecado. Mas aquele entrou no ouvido e saiu no outro. João passou a ser chamado um endemoniado. Tanto é que ele é endemoniado que ele só vive nas flores, nas matas, comendo gafanhoto. E o outro alimento dele é mel de abelha. Mas João disse que ele virá com a pá e limpará a eira, e que a árvore que não desse frutos seria cortada e lançada no fogo. E quando ele começou a pregar, um bocado de gente se compungiu o coração e foi lá para se encontrar com João. João, o que ele deve fazer? Aí ele começava a aconselhar. Veio depois um bocado de soldado, o que eu devo fazer? Trate bem a todo mundo, se contente com o seu soldo e seja fiel. Aí depois veio uma multidão tremenda, quando ele olhou, era saduceus e fariseus. Aí disse: meus filhinhos, venham cá, que eu vou lhe ensinar de onde vocês vieram. Foi isso? Hein? Que ele disse? No coração bom dele ele disse isso? Quando ele viu saduceus e fariseus, quem se lembra foi que ele disse? Não, qualquer coisa. Hã? Qualquer palavra que sirva, se ele estava apoiando os fariseus ou estava rejeitando. Muito bem, estava rejeitando. Ele disse:
raça de víboras. Víbora é uma serpente. Quem foi que vos ensinou a fugir, eu vou dizer até em outras palavras, da condenação que para vós foi preparada? E vós dizeis que sois filhos de Abraão? Pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, não pense que porque vocês são filhos de Abraão, vocês são salvos, não. Então ele era um filho de quem? Quem se lembra do pai dele? Desde... Sim, mas o que... Olha, Deus é o Espírito Santo, enviou seu filho em forma de homem. O diabo é um espírito maligno, derrotado, Satanás, a serpente. Mas ele também teve um filho no corpo de homem. Quem foi? Caim. E Caim produziu mais gente do que os filhos de Adão no início. E daquele filho de Caim multiplicou a terra. E nasceram aquelas pessoas, gente que gostam quando fala disso, não gostam quando eu falo de outras coisas, que é particular. Mas rapaz, que coisa é essa que João está dizendo? Ele vem sempre chamando a turma para aceitar, para ser batizado. E eles tratando mal essa turma que veio agora, tudo querendo ser batizado. Porque o diabo é assim, ele sabe o que perdeu, ele está doido para voltar ao céu, mas não volta não. Ainda que alguém pense que Deus ofereceu a Caim a oportunidade de se arrepender, Deus não ofereceu. Estou dizendo com palavras assim para ninguém se enganar. Deus não ofereceu. Deus apenas chamou a atenção de Caim. Por que te zangaste? Se fizeres o bem, não teria aceitação para ti? Deus estava mostrando a ele que o que ele teve, quando ele estava ainda na glória, ele botou a perder. Quando ele disse que iria ser igual ao Criador dele. Subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Eu mando em tudo, pedras afogueadas. Até supervisor do céu ele era. E caiu. Então Deus apenas está lembrando a ele do que ele fez. Porque assim Deus iria passar por baixo. Eu vou dizer por quê Deus iria passar por baixo. Gilvan, você está sendo muito ousado. Não, estou pedindo a Deus que não tome isso como sacrilégio. Deus abençoou o mundo por causa de Lúcifer e de Caim, ou amaldiçoou? Amaldiçoou. A terra se tornou fértil e produtiva, ou agora só é espinho e cardos? E Adão e Eva, para se manter, era só abrir a boca assim, deixar uma fruta cair, ou teve que trabalhar? Isso por quantos anos? Vamos botar assim, por baixo. 22 anos está bom, filho? Para os dois que cresceram, 22 anos. A terra amaldiçoada. Não se via nem o lugar onde era o Éden, de tanto mato entrançado. Agora, Jesus vai oferecer a Caim. E o sangue que Deus derramou de um cordeiro, já representando o Cristo, matou o cordeiro e vestiu Adão e Eva. Mas aquele sangue está no coração partido. Meus filhos falharam, mas esse sangue, um dia, o filho da mulher, se referindo a ele quando viesse em forma de homem, vai derramar o seu sangue, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque o diabo, ele muito conhecedor das coisas, o que eu estou dizendo que a Bíblia diz, quem diz é Deus, diz mesmo assim, ele é mais sabido do que Daniel, e nada se pode encobrir dele.
Ele conhece tudo, tanto é que ele era feridor, quer dizer, supervisor. Ele mandava, ele era a mão direita de Deus. Então ele sabia que o sangue, com o seu DNA, que ninguém sabia, veio saber agora no século XXI, que o sangue com o seu DNA podia se juntar através do filho dele, se juntar com Eva. E assim aconteceu. Então o sangue ficou misturado. O sangue de Adão não era misturado, o sangue de Eva não era misturado, mas o sangue dos filhos que nasceram ali passaram a ser misturados. O sangue de Caim, que era o sangue da serpente, e o misturado era o sangue de Abel e de todos os filhos de Adão. O que acontece? Esses anos todinho, sofrimento de Deus todinho, pode alguém entrar no céu se não for pela graça do sangue de Cristo? Vou perguntar a toda a igreja, né? Mentira. Pode alguém entrar no céu se não for lavado pelo sangue de Cristo? Não. E também pode alguém entrar no céu sem que tenha o Espírito Santo? Não. Então, o sangue de Cristo, que foi derramado para salvar Adão e Eva, e a prole de Adão com Eva, agora esse sangue ia também servir para alvejar a alma de Satanás, que estava na serpente. Tem lógica isso? Hein? Responda, tem lógica isso? Deus ia fazer isso. Olhe, você fez muita barbaridade, viu, Caíba? Você fez uma barbaridade tremenda através do seu pai, Lúcifer. Mas eu quero saber, você aceita a salvação? Deus não faria isto, não. Ele apenas deu um recado a Caim, do tempo que ele estava, que Deus estava falando, não era com a carne, não estava falando com o Espírito, do tempo que ele era um querubim ungido, o mais importante querubim, que andava em pedras afogueadas. E ele fez Eva causar o sofrimento de muita gente, aliás, de todos nós, especialmente das mulheres. Só quem gosta muito de Eva é Gilene. Olha ali. Ela disse que chegar no céu vai chamar a atenção de Eva. Eva, por causa de você, a gente ficou sofrendo. Mas veja só, mas não pode dizer isso não, porque Deus já deu o escape. O escape é que a descendência da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Aí Deus ia salvar o filho da serpente. Então, eu dizia, por que o Senhor deixou os filhos sofrer tanto assim? Por que o Senhor sofreu? Por que o Senhor matou o cordeiro? Por que o Senhor ofereceu seu filho e salvou Caim? Com Deus não se brinca. Com Deus não se faz coisas desrespeitosas. Então, foi isso que aconteceu. Ele viu que ninguém escapava, que Deus tem visão futurista de tudo. Deus tem a visão tão futurista que nenhum de nós sabe quando é que o mundo vai se acabar, se o estrondo vai chegar, e pode ser até amanhã, ou depois o estrondo acontecer. E Deus sabe tudo. E Jesus ainda disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ele ficou vendo, como a gente estivesse vendo assim, desenrolado no mundo assim, fez um filme que está passando, desenrolar, e ele parou ali e disse, se passar daí, nenhuma carne mais vai escapar. Aí ele, abreviar ele, eu vou abreviar para salvar aqueles que eu já escrevi. Amém? Ele não merece uma grande salva de palmas de louvor para ele? Glórias a Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. Veja só, meus amados. Então, ele fez isto. Então, o que nós estávamos lendo aqui, que nós fomos destituídos
gratuitamente, nós fomos restituídos, melhor dizendo, fomos restituídos gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. O qual Deus propôs para propiciação na fé do seu Filho, pelo seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agora vem o 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém? Então vamos passar agora para Romanos capítulo 5, 20. Vou ter paciência aí comigo, porque isso é importante para nós. Por isso que eu falei da importância que tinha Romanos. Romanos tem uma grande importância. Deus falou de tudo, falou de Abraão, falou da circuncisão. Então, Romanos capítulo 5, 20. Romanos 5, versículo 20, diz assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Veja só. Por isso que veio a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou. Ele fez a lei, deixou a lei vir, ainda perguntou se os homens queriam a lei, os homens quiseram. Aí ele deixou que a lei viesse. O pecado abundou tanto que ninguém poderia se salvar. Mas Paulo diz aqui, aonde abundou a ofensa, o pecado, o mal, a desobediência, superabundou a graça. Ou seja, a graça é como se tivesse uma roupa toda suja e o cloro de Deus veio e passou naquela roupa, ficou mais alva do que a branca lá. Então, aí é o 20. É 5:20. Não esqueça nunca, quando pensar, eu pequei, eu estou falho, meu Deus, estou aperreado, e tem isso, aquilo, outro, pense, infelizmente é natural que nós falhemos, mas nós temos um Deus que nos dá a sua graça. Mas tem um conselho de Paulo aí, diz assim, então nós vamos pecar muito mais para superabundar a graça? Ele disse, não, de jeito nenhum, nós não devemos procurar pecar. Quando chega na vez de João diz, filhinho, não pequeis. Quem é de Deus não peca. Nós somos de Deus ou não? Mas nós pecamos ou não? Pecamos. Aí ele diz, mas se vós pecares, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, o meu sangue já cobriu, já lavou eles. Aliás, é a expressão que o homem usa, o pastor, às vezes, que diz que Jesus vai dizer, pai, meu sangue, não precisa dizer isso. Não é verdade, Samuel? Deus já sabe tudo. Isso foi plano de Deus. Eu acho importante quando o irmão Brando diz assim. Tem gente que acha importante em tudo que o irmão Brando diz. Não, todo homem tem as suas falhas. Não estou dizendo que o irmão Brando estava. Não, ele foi o profeta de Deus que eu tive das maiores considerações. Foi o irmão Brando. Mas, quando a gente não está no Espírito Santo, a gente pode dizer uma coisa que não é séria. Ele foi o homem que nos ensinou a ir para o Calvário. O homem que não for experimentar o Calvário, ele não tem ainda conhecimento de Cristo, nem pode servir a Cristo. No entanto, no dia dele falando assim, aí ele disse assim, sobre o Calvário. E o diabo ficou zombando, matou Jesus Cristo.
E foram lá tudo para o inferno, fazer zombaria, fazer balbúrdia dentro do inferno, gritando: matamos ele, matamos o Cristo, nós matamos o Cristo, nós vencemos o Cristo. Ele estava, era uma expressão que diz aí, sei lá, apertado, ele estava apertado, porque sabia que ia chegar chumbo grosso para ele. Nós matamos porque foi mandamento de Deus para matar o filho dele. E veja que a Bíblia não diz que o diabo matou Deus, não. Diz que Jesus entregou sua vida por nós. Entregou sua vida por nós, irmão. Amém. Glória a Deus. Ele entregou sua vida por nós. Então, e por que ele não podia entregar e ficar sem morrer, não? Como é que ele podia? Que a Bíblia diz, parece que é Paulo mesmo que diz, que ele fez isso para ir para a sepultura, sabe com quem? Com todos aqueles que estavam escritos no livro da vida. Todos que estavam escritos no livro da vida, ele mergulhou na cova com Jesus Cristo. Isso é alegria para todos nós. Ah, eu pequei, eu fui a mulher isso, aquilo, outro, eu fui um homem assim, assado. Mas eu estou em Cristo Jesus. Quando ele morreu, foi para a sepultura, ele levou o meu nome escrito no livro. Glórias a Deus. Mas ele ficou lá na sepultura? Foi o que aconteceu com ele? Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, Cristo ressuscitou. Se ele mergulhou com todos nós, Alves, ninguém viu a gente, só viu o corpo lá, pegaram aquele corpo na cabeça dos três. Por que fizeram isso? Botaram lá, a gente já sabe tudo o que aconteceu para encurtar o tempo, já vou terminar. Mas, quando ele ressuscitou, quando ele morreu, estavam todos os nossos nomes lá com ele. E quando ele ressuscitou, os nossos nomes estavam também com ele. Amém? Com ele, como ressurreto, somos ressurretos. Tem pessoas que dizem assim, Jesus ressuscitou e desceu ao paraíso e tirou os homens que estavam lá. Não. Jesus fez todo esse trabalho antes de ressuscitar. Ressuscitar significa surgir de novo. Entendeu? Por exemplo, quando você nasceu, você suscitou. Agora você só vai ressuscitar quando você ir para a glória. Entendeu? Então, quando ele ressuscitou, foi quando Abraão e os outros ressuscitaram também, e abriram-se as covas e saíram. Aqueles que estavam aguardando o Senhor Jesus Cristo. E mesmo antes disso, ele ainda foi pregar a turminha de Noé, que não quiseram aceitar. Bem, eu vou somente concluir essa partezinha aqui, vai ser 1 minuto só. Mas eu vou voltar a próxima semana, se Deus quiser. Seria Romanos 6, 1, 5, somente. De 1 a 5, 6, de 1 a 5. É aqui, diz assim, olha. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo? Mortos, porque fomos enterrados com Cristo. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está vendo? Pela glória do Pai. Tudo foi vontade do Pai, a morte de Jesus Cristo e o nosso sepultamento. Então, veja só.
estamos em novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Alguém diz amém por isso? Nós fomos com ele crucificado. O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Está vendo? O pecado é desfeito aí. Para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, meus amados irmãos, na próxima semana a gente lê e vai entrar mais em... A gente vai ter que alongar, porque nós estamos justamente no período, nesse período que nós estamos lendo de Laodiceia, é que nós estamos vivendo. Onde pessoas dizem que tenho tudo, eu não tenho necessidade de nada, eu sou isso, sou aquilo, outro, mas eles estão em pecado. Nunca vi surgir tantos quadros aí das igrejas acusando uma outra de pecado. Nunca vi tanto. Pecado pelo dinheiro, pecado pelo sexo, pecado por tudo. Para se cumprir as Escrituras. E eles são crentes? São. São as virgens nécias, que têm o azeite, mas não muito azeite. O azeite, que Deus tenha misericórdia de todos nós, mas o azeite está se acabando em muitas igrejas aí. E quando eles quiserem pedir azeite para comprar, não se vende. Então, que Jesus abençoe a vocês todos. Que Jesus dê entendimento a todos nós, para reconhecer que nós não merecemos nada. É um privilégio estar na mão de Deus, candidatos à salvação eterna. Que Deus nos abençoe, Igreja do Deus vivo. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Se alguém gostou, dê um like para o pobre incentivar. Obrigado.